Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que traz hoje Adrimauro Gemac, ele que é técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e vai falar aqui sobre muitos assuntos, principalmente da dívida pública, essa dívida que a gente tem aqui que conversar e que você que é o dono dela, por incrível que pareça, comigo, o Josiel Alcolumbre, para conversar sobre isso, sobre o Amapá, sobre o município de Macapá e sobre o Brasil de modo geral e o contexto internacional. A gente volta já. Muito bem, agora estamos de volta para, sim, agora começar a nossa conversa. É um prazer muito grande, viu, Adrimauro, tê-lo aqui para procurar destrinchar um pouquinho esses problemas que a gente tem com relação à dívida pública. Quem é o dono da dívida, quem fez a dívida. Com isso eu discuti comigo aqui o... Principalmente quem vai pagar. Pois é, que é o dono dela, né? Então, mas tem aqui o Josiel Alcolumbre que vai conversar, detalhar essa questão com a gente. Eu quero que você participe conosco, tenha toda a atenção, porque afinal de contas você vai ver, é um assunto de todos nós. Adrimauro, mais uma vez quero te agradecer por ter aceito vir conversar com a gente. Obrigado, doutor Rodolfo, doutor Josiel, pela oportunidade. Me sinto honrado de estar aqui, principalmente o senhor, doutor Rodolfo, porque o senhor é nosso mestre, né? Nosso professor, tem uma história lá para trás. Então, me sinto extremamente honrado de estar aqui e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Essa questão, o tema dívida pública, ela não está em nenhuma agenda. Hoje, não é agenda do Poder Executivo, não é agenda do Poder Legislativo. A última grande menção a esse tema foi a CPI da dívida, que ocorreu em 2009 e 2010, que foi uma ação do deputado Ivan Valente de São Paulo, que conseguiu alavancar essa CPI. O relatório dessa CPI, ela apontou uma série de indícios e foi encaminhado ao Ministério Público Federal, e até hoje não se tem uma posição do Ministério Público Federal com relação a esses indícios de irregularidade possivelmente apontado pela CPI, né? E de lá para cá não se debate. Você vê algumas categorias de entidade debatendo isso e mais caminhando aceleradamente a Auditoria Cidadã da Dívida, que é coordenada pela doutora Maria Lúcia Fatorelli, que inclusive foi convidada pelo governo da Grécia para compor a comissão que está promovendo a auditoria da dívida daquele país, né? Nesse momento ela se encontra lá na Grécia compondo essa comissão que foi chamada. Ela já participou da comissão da dívida do Equador e agora está na Grécia. Pois é, mas no Brasil tem muita gente já cuidando disso, já tem muita gente preocupada com isso, já paga dívida, não paga dívida. O doutor Adrimauro acabou de falar, é um assunto da maior importância e não está em nenhuma agenda, quando deveria estar em todas as agendas. O executivo devia estar tratando disso, o legislativo devia estar tratando disso. E eu fico impressionado de ter uma informação dessa que o senhor deu agora para a gente. É verdade, veja bem, se você olha um pouco da história da dívida pública do Brasil, ela sangra a população brasileira há mais de 500 anos. O Brasil foi descoberto já com dívida, recebendo dívida da coroa portuguesa, e tem uma história longa a respeito disso, né? Então, esse tema ficou muito restrito. Alguns especialistas que debatiam, a Auditoria Cidadã ampliou um pouco, e já ampliou bastante, doutor Rodolfo, porque hoje ela está já constituída das 27 unidades da Federação em 12 estados, já tem núcleo da Auditoria Dívida Cidadã instalada. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma ONG sem fim lucrativo que não está vinculada a partido político nenhum. Então, o trabalho dessas pessoas que nos estados é um trabalho voluntário, doutor José. Então as pessoas estão lá. Não há o interesse do governo, do executivo, em que o cidadão, que é quem paga a conta, discuta a dívida pública, doutor Adrimauro? A impressão que dá, não. A impressão que dá, não. Porque... Não, uma relação meio injusta isso aqui. O cidadão que vai pagar a conta não poder saber do que se trata. É extremamente injusta. Nós, agora, a parte vem discutindo isso, o doutor Rodolfo tem me acompanhado aí em alguns debates que eu fiz, em alguns artigos que escrevi.
numa busca incessante de informação. Primeiro, doutor Gisel, a grande dificuldade é você obter informação. Não há transparência com relação a esses números. Nós tivemos bastante dificuldade para ter acesso às informações do Estado do Amapá. Por incrível que pareça, eu consegui obter as informações da dívida pública do Amapá, não de forma tão clara, junto à Auditoria Cidadã. Não consegui no Estado do Amapá, né? Então você começa pela dificuldade, depois você obter os contratos. Porque nós precisamos ter os contratos, doutor Rodolfo, para saber o que está lá nos contratos, está lá nos contratos, as obrigações, taxa de juros, a que se destinou. Alguns dos empréstimos do Amapá, que foram contraídos entre 2010 e 2013, que foram 7 nesse período, 3 ninguém sabe a finalidade para que se destinou o crédito desse recurso. É interessante de saber, porque é aquilo que o senhor falou. Quem vai pagar essa dívida é o cidadão, somos nós. É nós que estamos pagando a dívida. E por que não discutir, porque a população não saber? Então eu acho que essa oportunidade agora, ela se dá nesse aspecto, a gente se envolver com esse tema. O doutor Rodolfo é partícipe nessa ideia de nós trazermos a Auditoria Cidadã aqui para o Estado do Amapá. Nós estamos caminhando nesse contato, né, e envolver o AB, os conselhos, o CREA, Conselho de Administração, Conselho de Economia, algumas categorias representativas da sociedade civil, né, e dos trabalhadores nesse sentido, para contribuir nessa discussão. E esses núcleos da Auditoria Cidadã, eles têm sido muito importantes. Por exemplo, em Belo Horizonte, o núcleo de Belo Horizonte resolveu um problema sério, com a questão da tarifa de ônibus. Tinha um litígio mais ou menos semelhante ao de Macapá aqui, que era decidido na via judicial, e o pessoal do núcleo da Auditoria Cidadã de Belo Horizonte promoveu um estudo longo, porque nesses grupos, doutor Rodolfo, se compõe de engenheiro, economista, uma equipe, uma variedade de profissionais de área, uma equipe multidisciplinar ali, Isso. preparada para encontrar informação. Com capacidade de entendimento, professores, alguns estados, esses núcleos estão instalados nas universidades federais, né? A gente espera aqui promover essa discussão e ampliar bastante essa discussão justamente para isso, para dar vazão, para dar olhar para as pessoas e para o cidadão dessa realidade. Porque o nosso Estado, a realidade é muito dura com relação ao endividamento. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta no segundo bloco. Eu queria que a gente discutisse já a dívida do Amapá. Essa questão, principalmente com relação à característica da dívida. Não é para que foi que ela foi tomada. Ela foge completamente à característica de qualquer outra dívida assumida por qualquer outro Estado. A gente volta já. Bem, estamos de volta para o segundo bloco e já agora conversando sobre essa questão da dívida do Amapá, que tem uma característica, não é? Ela é muito mais ou quase totalmente para custeio e nada para investimento, quer dizer, ela é contra, funciona contra o desenvolvimento, porque ela está retirando o dinheiro que seria para o desenvolvimento para pagar a dívida de custeio, principalmente ali com a Amprev, de recursos emprestados para pagar a Amprev, recurso emprestado para pagar dívida da Companhia Licitada do Amapá, e que realmente está assustando todo mundo. Já tem um cálculo feito aí quanto é que deve cada cidadão amapaense, e quando compara com o cidadão paraense, que é o nosso vizinho aqui, a gente percebe o tamanho que a bronca que a gente está metido. Os dados do Banco Central de janeiro de 2015 é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse valor, quando você pega o orçamento do Estado, isso representa 29%, aproximadamente 30% do orçamento do Estado só para a dívida pública. Veja bem, a nossa composição de receita é 71% do repasse dos tributos federais e 29% de arrecadação própria, né? Então, se você tem... e mais que isso, interessante, é que em todos os empréstimos, ao que parece, a gente vai dizer assim, porque ninguém viu os contratos. Não tem de forma oficial a informação, tem que ficar em situação hipotética, né? O governo deu como garantia a sua maior receita, que foi o FPR. Então, o governo fez um grande consignadão. Consignado é uma modalidade de empréstimo que o servidor público utiliza, vai lá, coloca no seu contra-cheque, quando chega
o salário no final do mês, já vence aquela parcela. O Estado está pagando a dívida? Tá. Paga a dívida, mas fica sem recurso para investimento, para investir em outras áreas, infraestrutura, segurança. Por quê? Porque sobra muito pouco, provavelmente. E nós precisamos, é um outro detalhe, nós precisamos saber quanto é que o governo está pagando mensalmente desses valores. Ninguém sabe ainda, né? Então esse é um outro ponto. Um segundo momento, com relação a isso, que o doutor Rodolfo... E o mais difícil que tem, ao que parece, é que não só você e eu, Josiel e o telespectador aí que não sabe. Parece que as próprias autoridades que lidam com a questão também não sabem. É verdade. Isso é a parte mais crítica. Eu tenho uma questão pessoal sobre a dívida da CEA. Muita gente ouve falar e também de forma, muitas das vezes, especulativa também. Mas a gente, na gestão do governo que passou, eu entendi, e vou ser muito criticado por o meu posicionamento, mas eu acho que a gente tem que falar aquilo que pensa e aquilo que entende. A dívida da CEA, quando ela foi renegociada pelo governo passado, ela estava beirando 3 bilhões de reais. 2 bilhões e 700 milhões de reais. Uma dívida que foi construída ao longo de 3 ou 4 décadas. Não foi construída na gestão passada, ela foi construída ao longo de 30, 40 anos. Mas beirava quase 3 bilhões de reais. O governo tomou a iniciativa de cessar aquela dívida, contraindo um empréstimo que o Amapá não tem condição de pagar, mas está pagando. Mas ele tomou aquela decisão, eu imagino, igual como o cidadão que compra um produto para sua casa e não pôde pagar, honrar o compromisso, a dívida passa aí 10, 20 anos correndo o juro em cima dela. Um belo dia o banco te resolve oferecer uma proposta de quitação. Olha, eu vou te dar todos os juros, eu vou te dar um desconto porque eu quero te colocar de frente para te poder começar a comprar de novo fiado. E aí o governo federal ofereceu um desconto nessa dívida, a dívida baixou para 1 bilhão e 100 milhões de reais. E o governo, não tendo esse 1 bilhão e 100 milhões para honrar essa dívida, renegociada, contraiu um empréstimo para pagar essa dívida. E sofreu as consequências por ter contraído esse empréstimo para pagar uma dívida que era de quase 3 bi. Ou seja, se a gente olhar de uma forma desarmada, sem ser a favor e nem contra do governo A ou B, matematicamente ele fez uma equação correta. Politicamente ele talvez não tenha agido corretamente, porque pagou o preço de não ter sido reeleito. Mas qual é a sua opinião e a do Rodolfo, meu companheiro aqui de bancada, sobre a questão da dívida da CEA? Olha, essa dívida da CEA foi 1 bilhão e 400 milhões de reais, esse foi o valor contratado. Em 2013 ainda tinha um saldo de devedor de 680, alguma coisa, milhões para pagar dessa dívida, né? Agora, veja bem, só voltando à questão do Dr. Rodolfo, desses empréstimos, nós temos um primeiro que foi em 96, que se destinou ao saneamento, e um outro para ampliar a infraestrutura da Secretaria das Finanças, da Receita Estadual, né? Os demais, é o que ele falou, foi para custeio. Principalmente Pamprev, é impressionante, são 1, 2, 3, 4 empréstimos seguidos para pagar a dívida da Amprev e a FICRIA, né? Isso chama muita atenção. Então, o Amapá se endivida, capta recurso lá fora, mas para pagar dívida. Por esse recurso não promoveu, nem alavancou a criação de infraestrutura, de obra que pudesse transformar essa realidade do Amapá no desenvolvimento social e econômico em benefício de renda que pudesse gerar no futuro. Agora, com relação ao que o senhor está citando, isso é atribuição do gestor, sim, é captar recurso quando ele percebe que, diante da receita que o Estado dispõe, não é suficiente para fazer a máquina funcionar e proporcionar dignidade através do serviço público ao cidadão. E ele tem, sim, toda a investidura legal para fazer a contratação desses empréstimos. Eu entendo, na minha avaliação, eu acho que não sou eu que penso assim, que deveria ser mais transparente, mais discutido. E esses empréstimos, não só aqui, principalmente no Rio de Janeiro, onde é o estado que eu acompanho muito, porque tenho uma relação muito próxima com meus colegas que são do núcleo do Rio de Janeiro,
são aprovados muito rápido esses empréstimos, e rapidamente o governo já contratou e o dinheiro já está lá. Pois é, então, eu quero só que tu continue com essa explicação no outro bloco, porque tem também uma questão que você vai perceber, tem uma coluna aqui, que ela fala da idade que vai durar esse projeto de pagamento feito, acertado, contratado pelo governo. É uma idade incrível, tu vai chegar até que ano a gente está devendo já. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Adrimauro Gemac, ele que é do IBGE e que tem aí um estudo interessante, e é um alerta, isso também é um alerta, porque eu acho que também é uma função social da televisão, não é? É uma função social dos profissionais técnicos, e porque tem um negócio aí para ser analisado. A transparência ela não é muito clara, né, colocada para todo mundo saber, porque quem paga, afinal de contas, é a população. E nós estamos devendo até quando essas contas aí que você falou? Já, até quando? Esse empréstimo da CEA é o que puxa mais tempo para encerrar o pagamento da dívida. Encerra em 2034. Né? É quando o governo do Amapá está lá no final de pagamento, vai com esse empréstimo da CEA. Cumprir todas as regras do alguns são 2021, 2018. De novo, volto para o que eu estava falando. E 2033. 2034, nós estamos falando de quantos anos para frente? 20, quase 30 anos. Quase 30 anos. Estamos em 2015. Não, 15 anos. Não, 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu estou falando que essa dívida foi contraída, foi formada ao longo de 30, 40 anos. E ela não, se não tivesse tido a ação de ter quitado ela com esse empréstimo, ela ia continuar crescendo a partir de quase 3 bi, que ela já estava. Pois é, mas aí entra outra discussão. Ou seja, nós íamos passar mais 20 anos, ou 30 ou 40 anos, e essa dívida dobrando de tamanho. Mas aí entrava outra discussão, digamos, a discussão que não houve, que era a discussão do cancelamento da CEA. Encerra. A empresa, quando vai, ela falha. Não é? E ela tinha o patrimônio. O que é que está adiantando essas providências que foram tomadas com relação ao pagamento de empréstimo? Para quem foi bom? Só foi ruim para ti, sabe? Só que foi ruim. Eu dizia hoje que, na minha opinião, o consumidor da CEA, que está formando uma grande fila agora, para pagar lá os atrasados até 2014, ele está pagando 2 vezes. Ele já pagou com empréstimo, foi um negócio mal feito por causa disso, porque não disse bem, eu te pago, mas te quita tudo. Então estão devendo os consumidores de R$1.000, mas estão devendo as empresas aí e o governo com milhões de reais. Não é? São 100 milhões as contas deles. Não é que dá. Mas, Adrimauro, 2034, 2035, a gente já conseguiu descobrir como é que está esse escalonamento? Quanto é que paga por mês desse contrato? Não. Agora, voltando a essa questão do endividamento, do tamanho do endividamento, o que assusta, veja bem, qual foi o crescimento do nosso PIB, no último agora, de 2012? Foi 0,3% em relação ao anterior. Não cresceu 12 alguma coisa, mas a participação dele no PIB nacional é 0,3%. Tá de participação. Se ele manter esse crescimento de 2012, vamos esperar agora de 2013, que vai ser divulgado, que ainda não foi, se ele crescer na mesma proporção do que cresceu em 2011 e 2012, ele não representa 1% na participação da economia nacional. A gente dimensiona o tamanho da nossa economia. Então, o que eu fiz? Eu fiz um exercício assim meio para chamar atenção. Foi até criticado, doutor Rodolfo, porque por que você comparou com o Amapá? Comparei o Amapá, nosso vizinho, é um estado grande, tem 8 milhões de habitantes, tem 1 trilhão, alguma coisa de PIB. Então, quando você compara a dívida, aqui no Amapá nós fizemos um exercício seguinte, vamos pegar a nossa dívida consolidada com a população. Inclui aí as crianças e os idosos. Eles não fazem parte da população economicamente ativa, eles estão fora. Isso representa a contribuição de cada um, a sua, minha, nossa aqui, de cada um, 2.100 e poucos reais, cada um contribui com o pagamento dessa dívida. Se você pega o paraense, fica 300 e poucos reais, 360, 300 e alguma coisa. Quer dizer, cada amapaense paga 6 vezes mais que um paraense, quase 7 vezes. É desproporcional. Extremamente desproporcional. E o estado do Pará tem receita própria significativa.
Então, o que chama atenção é isso. A nossa população não é 1 milhão de habitantes, é muito pequena. O estado é muito pequeno. Isso está concentrado aqui no município de Macapá e praticamente nós temos outro papel, doutor Rodolfo. A nossa população, a taxa de urbanização aqui do Amapá é altíssima, está acima da média nacional. Nós não temos quase ninguém nas áreas rurais. A média do Brasil é 85, a nossa é 90. Que só 10% da população tem alguma parte rural do estado, que é muito pequena. E você fatia. Se você pega e faz esse mesmo exercício e resolve pegar a população economicamente ativa, como a nossa população é mais jovem do Pará, esse valor vira quase 4 mil. Então, essa reflexão nós temos que fazer sim, porque, afinal de contas, se eu faço um consignado, eu sou servidor público, vou no banco, faço um consignado, se eu sou sozinho, não tenho família, se eu moro só, eu atingi só a mim mesmo. Mas no caso do Estado, isso atinge todas as pessoas. Então, o Estado paga dívida, mas em compensação não dispõe de recursos para fazer tocar a máquina, para fazer obras, para investir mais na segurança, para investir mais na educação. Então vai faltar dinheiro sim. Eu concordo. A única observação que faço é que enquanto ela estava em quase 3 bi, ela não estava lançada, então não podia ser contabilizada. Estava lá, não sei se era 2.600, 3, 3.200, então tinha um número que estava fora da planilha. Aí botou 1.400 na planilha, aí isso fez elevar. Estaria muito maior essa desproporcionalidade, ao meu entender. Mas olha só, o senhor se refere muito à dívida da SEA. Não foi só a dívida da SEA. A dívida da SEA foi em 2012. Em 2013, foram 4 empréstimos seguidos, que é muito maior que o valor que foi contraído para a SEA. Então, essas questões, quer dizer... Entendi. Então, e essas outras que chamam a atenção, que foi basicamente para pagar dívida da Amprev. Dívida com a Amprev. Com a dívida Amprev. do Estado com a Amprev. Com a Amprev. Que aquele que não deu para pagar era parte do patrão, que não foi recolhido. Essa dívida que é crime não recolher, né? É, crime não recolher. Isso daí Então, veja bem, essa questão, eu acho que agora no Brasil, ela toma mais força, essa discussão da dívida, viu, doutor Rodolfo? Porque a gente percebe isso, que é um acompanhamento, por exemplo, só o fato de a gente estar aqui discutindo isso, eu acho que já é um avanço. O que nós estamos fazendo aqui, isso é controle social, né? De repente, não tem que ser entendido de outra forma. Nós precisamos saber, e o futuro vai ser assim mesmo, a população, a sociedade, as organizações, a sociedade civil, tem que ter controle sobre a gestão. Porque o que ocorre, o gestor está lá, foi eleito, é otorgado o mandato, vou agradecer ao governador e tal, não tem que agradecer. Ele foi eleito para uma gestão, para o prefeito, para o governador, tem que ser, e que a população está pagando a remuneração dele. E que os valores ficaram tão invertidos no Brasil, justamente, que quando alguém é honesto, você tem que agradecer por ele ter sido honesto. Verdade. Alguém que chega pontualmente no horário combinado, você tem que parabenizar, porque a maioria chega fora de horário. Então é essa sociedade que infelizmente nós estamos vivendo no Brasil, em especial aqui no Amapá. Então, e isso perpassa por uma outra discussão também. Eu acho que é importante trazer essa questão do bônus demográfico, que hoje é uma discussão que ainda está um pouco fechada em alguns especialistas, e a ONU dizia lá em 2012 que o nosso bônus demográfico começava em 2012 e encerrava em 2022 e tinha uma duração de 10 anos. Mudou. Como ao longo desse período o Brasil não cresceu na formação do conhecimento. Hoje nós temos 10 milhões de neném no Brasil. Essa conta é do professor Estáquio, que é um demógrafo, professor e pesquisador do IBGE. Ele basicamente é o único que está discutindo esse tema no Brasil. E aqui no Amapá nós temos a maior taxa de neném. Quer dizer, são... Explique o que é o neném, que é o jovem de 15 a 29 anos que nem estuda nem trabalha. Se esse jovem não estuda e nem trabalha, ele está fora. Se não tem política pública, ele está inserido aonde? E aí nós temos nós temos um retrato aqui no Amapá muito interessante. O Anuário da Segurança Pública, que foi divulgado agora em 2014, com informação em 2013, aponta aqui no IAPEM a população encarcerada de 18 a 29 anos é 71%. Quando você pega
os homens, as pessoas acima de 50 anos, a proporção é muito pequena. Muito bem, nós conversamos aqui com Adrimauro, uma conversa longa, a gente tem conversado bastante esse assunto e eu creio que pelo menos desperta a atenção do telespectador e é que a gente fica devendo ainda outras informações mais específicas, mais detalhadas, principalmente sobre o município de Macapá, mas a gente não dá para discutir, não deu para discutir hoje todo aqui. E eu quero agradecer a sua atenção e convidá-la para ficar conosco, seguindo a nossa programação, e aí a gente volta amanhã, se Deus quiser.